Bem-vindos ao Empodera Mais, um programa de empoderamento de dentro para fora, e vem comigo para mais um episódio. E estamos hoje aqui no Empodera Mais com a Vanessa Soares. A Vanessa, pessoal, que é jornalista, palestrante, uma comunicadora nata, né? Vanessa, seja muito bem-vinda, é um prazer te ter aqui no Empodera Mais. Tu que também significa, né, o empoderamento e divulga e trabalha, né, com comunicação, com marketing, com relacionamentos. É um prazer te ter aqui, seja bem-vinda. Pode te apresentar para o nosso público, Vanessa. Obrigada, quero primeiro agradecer, Andréia, aqui o convite, também a Rosália, minha amiga de longa data, de estar aqui com vocês, com a audiência de vocês. Um programa tão importante, né? Ainda mais na atualidade, que a gente precisa cada vez mais potencializar mulheres, falar sobre autoestima, né? Trazer as histórias que façam o outro se identificar. Então, eu fico muito feliz pelo convite. Obrigadão. Prazer Adorei. é todo meu. E Vanessa, a gente quer saber um pouquinho de ti, né? Eu sei que tu tem um podcast de Cara com Elas, né? Maravilhoso. Então, é mais uma rede de comunicação, de união, de levar informação para outras pessoas, mulheres, empresários, eu acredito também. Conta para mim, como é que começou isso na tua vida? Tu sempre gostou de te comunicar? Como é que tu escolheu o teu trabalho hoje? Olha, a questão da comunicação eu acho que já estava muito intrínseca em mim, assim, desde muito pequenininha. Eu sempre gostei muito de conversar, de ouvir as histórias, de saber do outro. Eu sempre digo, né, trabalhar com a comunicação é gostar também, Andréia, do ser humano. Tu tem que gostar. Porque tem muita gente que não gosta de se relacionar muito e gosta de ficar na sua, e tá tudo bem. Mas eu sempre gostei de saber, porque cada um é um universo particular. E dentro daquele universo particular, o que tem no outro, né, para me oferecer, para mim evoluir, para mim crescer. Então, eu desde pequenininho eu sabia que alguma coisa na comunicação eu ia trabalhar. Mas, claro, era uma outra época, né? Mudou tanto, principalmente quando a gente fala de comunicação. Nós vivemos na era da comunicação, que bom hoje em dia, mas naquela época eram muitas questões técnicas, né? As profissões estavam muito atreladas, as pessoas que eram técnicas em alguma coisa, que a comunicação ficava sempre uma coisa muito, assim, abstrata, digamos assim. Então, eu já sabia que era comunicação. E aí veio a paixão pelo jornalismo dentro do guarda-chuva da comunicação daquela época, que era publicidade, jornalismo e relações públicas. Eu escolhi o jornalismo. Eu acho que tinha essa coisa muito também, Andréia, do entrevistar, né? Que era, eu já fazia isso. Gente, se eu pego um Uber, a Rosália tá rindo aqui que tá comigo. Eu já estou entrevistando ele de todo o caminho. Hoje até o que eu peguei disse, não me leva a mal, mas eu adoro fazer pergunta. Ele, não, é ótimo conversar. Então eu tenho isso muito em mim, assim. Então eu não saberia te dizer quando que despertou, mas eu sei que muito pequena. Que legal. E isso é natural, né? Então, fluiu, né, ainda mais agora, né? Neste momento onde a comunicação é a principal ferramenta, né? Tu sabe? Sim. E você também trabalha com a parte do marketing, né? De estratégia, de posicionamento. Tá tudo muito conectado, né, Vanessa? Muito. Conta para nós um pouquinho também sobre isso. O marketing veio depois, né, com o tempo, né? O jornalismo, eu nunca me encaixei muito, eu não sei se a palavra certa é se encaixar, mas eu nunca gostei daquela coisa muito certinha, que me trazia muita questão do jornalismo. Na época que eu estudei jornalismo, para trabalhar no jornal tinha que ser uma coisa muito, né, sóbria. Eu nunca fui muito sóbria, assim. Então eu não me enxergava muito naquele papel, né? Trabalhei em vários veículos e então a TV naquela época não era um atrativo para mim, para minha personalidade. Eu sempre gostei de ser mais expansiva, de ser mais, realmente assim... Autêntica. Aquela coisa de fluir, não aquela coisa de estar sempre, né, meio robotizada. E o jornalismo naquela época se encaixava nisso, que hoje está totalmente em desuso, né? Hoje já não é mais isso que conecta com o público, que é o que a gente vai falar também de conexão. Mas aí eu me descobri no marketing. O marketing estava começando lá, quando eu comecei a estudar o marketing, acho que foi
2011, talvez, alguma coisa nesse perfil, e eu comecei a ver, nossa, me encaixa. Aí com o advento das redes sociais, de que as pessoas têm que ser elas mesmas, eu digo, bom, né? Agora eu tô me encontrando também nesse caminho. Aí que eu fui começar a estudar o marketing, e entender como é que funciona. Sim, e o marketing é um resumo de posicionamento, né, Vanessa? Sim, total, né? Inclusive, esse posicionamento às vezes não é o real, mas é o que vende que está ali, que é o que as pessoas enxergam. Porque hoje os negócios mudaram muito, que eu acho muito legal e vejo sempre com bons olhos, né? Porque às vezes as pessoas falaram, mas está muito difícil hoje, porque as pessoas não prestam atenção. Mas hoje a gente tem um leque de formas de se conectar com o público, que antigamente não tinha. Tu vendia alguma coisa, era para uma massa, se pegasse um ali, ou um ou outro, não tinha um foco. Hoje tu pode focar o teu público, tu entender o teu público e vender para quem se espelha, se identifica com o que tu tá vendendo, propondo, né? Então é esse caminho que a gente tem que abordar e tem várias formas para fazer isso. Então eu acho que o marketing hoje ele tem muito essa pegada, muito personalizada e muito melhorada nesse sentido. E aí tu consegue falar, porque lá, ó, eu já ia me esquecer, gente, que eu ia falar no começo. Quando as pessoas, hoje em dia ninguém vende ninguém compra o teu produto por produto. Ela quer o teu conceito. Mas quem é essa pessoa? Qual é o tom de voz? O que ela passa? Qual é a história? Então a gente tem que trabalhar hoje todos esses caminhos. Não é mais só o produto como era num passado recente. É um combo, né? Tu me vendia uma pulseira, tá legal essa pulseira, então eu quero essa pulseira, tá tudo certo. Hoje a gente quer saber como é que é, de onde vem essa pulseira, mas quem fabrica, como é que é a história né, nos bastidores lá da pessoa, porque as pessoas estão mais evoluídas, elas estão se importando um monte de coisa que lá na minha época a gente nem sabia e nem se importava e vivia de uma forma totalmente diferente. O mundo mudou e a gente precisa se atualizar. Até porque tem muita oferta, né? E para diferenciar, eles querem algo exclusivo, personalizado, né? Então, que fuja um pouquinho. E outra coisa, né, Vanessa? Tudo comunica. Mesmo que tu não saiba, né, que tu tá de que forma tu tá te posicionando, tu tá te comunicando de alguma forma, assertivamente ou não, né? Então é bem delicado e bem importante, né, quando nós temos os nossos negócios ou queremos expressar, né, a nossa marca, de que a gente tem uma estratégia por trás para comunicar da melhor maneira e ser mais assertivo, não é? Exatamente. Isso é muito importante que tu falaste, Andréia, porque a gente tudo comunica. E sempre foi assim, só que antes aquela caixinha lá estava, né, a gente se identificava, mas nem sabia muito por que estava se identificando e tal. Só que a gente tem que entender que a gente também não vai comunicar com todo mundo, né, e tá tudo certo. Mas eu acho que uma dor, falando muito do empreendedorismo, que eu vejo muito nas palestras que eu faço nas empresas, que muito empreendedor ele não sabe com quem ele quer se comunicar. Porque ele ainda está achando o lugar dele ali dentro daquele negócio. E aí quando ele sabe, quando ele traça a persona que a gente fala no marketing, né? Que não é mais o público-alvo. Público-alvo é uma coisa, a persona é outra, totalmente diferente. Quando ela acerta aquela persona, ela entende do negócio dela ou dele totalmente, aí tu te comunica bem, porque aí tu sabe qual é o tipo de público que vai se comunicar contigo. Para quem você está falando, né? Exatamente, porque a gente não vai comunicar com todo mundo e não tem como, né, gente? Nem Jesus Cristo conseguiu. Imagina se nós vamos conseguir, né? Exatamente. Então a gente tem que ter também esse entendimento, que parece às vezes simples, mas ele não é tão simples assim, porque a gente tem que fazer toda uma jornada que a gente estava falando para pegar aquele público, aquela persona exatamente que a gente quer comunicar, né? Sim, sim. E nós estávamos falando também um pouquinho antes da imagem, né? Então, tá tudo conectado, né? Hoje, nós, como clínica também, Clínica Vitara, né? Nós levamos a questão do autocuidado com muita profundidade. Então, não é mais só te cuidar externamente, mas a saúde como
novo pilar de luxo, nosso bem mais precioso. Então, este autocuidado de dentro para fora, né, com uma medicina integrativa, com profissionais, uma equipe multidisciplinar, cuidando como um todo. Mas a imagem reflete, então ela comunica. E como é bom, né, ter esse autocuidado e também ter essa autoconfiança para te comunicar com o teu público, né? Total, eu quero até parabenizar vocês, gurias, pela Vitara, tua, Rosália, minha amiga querida também, agora André também, né? Pela iniciativa. E tu falaste uma coisa, como é importante uma clínica que cuide de um todo. Porque não é só sobre aparência, não é só sobre isso. É sobre tu te descobrir internamente para que tu possa passar, porque às vezes a pessoa vai lá, faz procedimento, mas não tá legal. Não tá, tá com aquele vazio, né? Exatamente. Fica fazendo procedimentos e nunca está satisfeita. E hoje a gente entende com mais profundidade de que não é só sobre isso, né? Tem muito mais por trás. Muito mais, né? E a autoestima, quando a gente fala, parece uma coisa tão ampla e as pessoas têm dificuldade de entender. Mas como a autoestima? A autoestima é toda a questão, só que isso vem de dentro para fora. E claro que também a gente não pode ignorar a imagem, os anos. Hoje a gente vive numa época que dá para estar tranquilamente aí com 80 anos e bem, muito né? bem. Antes, nesse passado recente lá que eu falava, a gente não falava sobre isso. E as mulheres estão cada vez mais querendo estar bem, estão correndo léguas, né? Estão aí voando, uma potencializando a outra. Que época maravilhosa que a gente vive. E a gente precisa de uma clínica que cuide da gente o todo. Porque sozinha ninguém consegue fazer nada, né? A gente precisa de pessoas, de equipe, de profissionais que tragam isso pra gente. E é toda uma consciência, né? Que não é só pontualmente na estética. Então, a gente leva essa informação de cuidado da saúde, de rotina, do skincare, né? Daquele autocuidado, daquele autoamor. Porque a autoestima é o amor próprio, né? Aquele mimo que tu te dá, aquele cuidado, aquele momento que tu dedica todos os dias, não só na estética, mas um momento de meditação, um momento para fazer algo que tu gosta, mas reservar esses momentos, porque a gente se ilumina de dentro para fora, né? Se tu tá bem, não só fisicamente, mas por dentro, a tua mentalidade, uma mentalidade positiva te potencializa também, mas como é importante todo esse conjunto para um posicionamento, para uma autoconfiança e para um sucesso, porque tudo reflete. Exatamente, e é um trabalho de formiga, porque como tu mesmo falaste aí, André, são várias caixas, vamos falar assim, que a gente tem que trabalhar, e tudo isso passa pelo autoconhecimento. Porque, voltando lá ao nosso assunto que está todo costurado, porque se a gente não se conhece, a gente não tem como saber como é que a gente vai enfrentar situações, como que a gente vai ver o outro, como é que a gente vai trabalhar. Então é uma questão mais profunda, né? E se todo mundo investisse no autoconhecimento, nós teríamos pessoas mais felizes, mais bem resolvidas, mais potencializadas e mais prontas também para potencializar o outro. Porque a gente, é aquela história de que já falam a vida toda, né? Tem que botar primeiro lá a máscara no avião na gente, para depois botar na criança. E isso é para a vida, né? Parece tão clichê, né? Mas o autoconhecimento é a base de tudo. Através dele que a gente vai tirando, né, esses véus, vai se empoderando. E, naturalmente, a pessoa que tem o autoconhecimento, também vai elevando essa autoestima e essa autoconfiança. E aproveitando esse gancho, queria te perguntar, o que tu acha que é o erro mais comum que as pessoas cometem ao tentar se comunicar nas redes? Acho que um erro, eu acho que a primeira coisa, acho não, né? Não gosto dessa palavra, acredito piamente, é não entender do seu negócio. Primeiro lugar, que eu sempre falo às vezes para os clientes, que é assim, ó, quero estar no Instagram, para que tu tá no Instagram? Qual é o teu objetivo? Porque pode ser um objetivo para o teu negócio, pode ser um objetivo pessoal, pode ser só para te conectar com a família ou com pessoas que tu não vê mais tempo. Primeiro objetivo, tu tem que saber por que tu tá ali naquele lugar. Depois disso, aí traçar um plano. Então, assim, o erro eu acho que é esse também, querer comunicar para todo mundo. Sim. Quem comunica para todo mundo não comunica para ninguém. Porque
Antes funcionava isso porque o mercado se comportava assim. Hoje as pessoas estão cada vez mais desatentas. E isso é uma coisa muito engraçada, gurias. Gurias, eu digo porque a Rosália também está ali, minha querida. Hoje a gente tem tanta informação, tem tanta ferramenta na palma da mão para resolver N dores que a gente tem profissional. Estou falando, vou falar agora mais profissionais. E nunca se teve tanta desatenção das pessoas, porque justamente é muita informação. É muita informação. E as pessoas estão se perdendo também nesse caminho, porque tu vê que na rede social existe conteúdos assim, gente, que eu fico às vezes concernada, assim, pensando que as pessoas... Esses dias eu estava vendo um de extremo mau gosto, a mulher querendo brincar, que estava se relacionando com o filho, só para chamar a atenção do outro. Porque a gente tem 3 segundos para chamar a atenção do outro na rede social, mas não é a todo preço e a qualquer custo, né, digamos assim. Então as pessoas se perdem, eu acho, perdem a mão nessa forma de conteúdo. Eu falo da trend. Chamar atenção, né? A trend ela é bacana, mas ela tem que funcionar e ela tem que se comportar para o teu negócio. Porque se ela não comporta para o teu negócio, fica uma coisa meio, até meio assim, enfadonha, sabe? Então eu acho que tem muitos erros nesse processo, mas assim, ó, é tu não saber o porquê que tu tá ali. Então tu tem que saber o teu autoconhecimento, saber para onde é que tu vai, o que tu quer comunicar, e aí eu acho que essa é a primeira dica de tudo. Partir de entender dessas duas coisas, tu também procurar profissionais que tenham esse trabalho, que saibam fazer. Como é que a gente vai comunicar? Como é que tu tem que melhorar a tua imagem? Como é que tu tem que falar o teu tom de voz para identificar com esse público que tu vai conversar? Tem todo um estudo por trás, né, Vanessa? Desde arquétipo, coloração, tudo, tom de voz, como tu falou, né? Então é bem profundo, né? Bem profundo. E dá para fazer um trabalho muito bonito quando a gente... O barato sai caro, como você diz. Quando a gente faz, a gente às vezes tem que começar de alguma forma, mas assim que você tenha uma oportunidade, sempre é recomendado buscar um especialista, fazer toda esta consultoria, este autoconhecimento, saber quem você é, o que você quer comunicar, né? Saber para onde quer ir, né? Qual é a missão, né, que está por trás. Então, isso é tudo muito legal. E é muito bom falar sobre isso, né? Porque a gente, como tu falou, a gente está num momento de muita comunicação, de muita facilidade para as pessoas se comunicar, que às vezes acaba tendo coisas muito boas e também coisas bem desnecessárias, né, no meio. E tá tudo bem, né? Faz parte do que é da liberdade ali, de expressão. E tem uma questão também que eu acho que é importante a gente falar, André, para o teu público, que também eu vejo muito, né, dentro dessas questões das dores dos profissionais, dos locais, das empresas, enfim, que as pessoas também elas querem o take perfeito, elas querem a foto perfeita. Gente, melhor feito do que perfeito. Eu falo isso. Porque aí tu, nessa procura e nessa ânsia de querer tudo perfeito, tu te boicota. Porque, na verdade, tu não está querendo fazer aquilo ali, tu fica criando desculpas, a tal da crença limitante, e isso acontece muito, gente. De repente, até aí com quem está assistindo, eu tenho que gravar um vídeo, mas aí tu fica enrolando, porque eu não tenho tempo, porque eu não estou com a roupa ideal, porque... Também não dá, porque o tempo passa voando. Vai lá, grava o teu vídeo, saiba o que tu quer falar, o que tu quer comunicar, e também não fica se importando com também muitos detalhes, porque tudo na vida é uma construção, e ninguém começa explodindo. Então a gente também tem que entender que o importante é ter essa consistência nessa construção. E não adianta, né, fazer um castelo de areia. Não, e esse material que a gente vai produzir, às vezes a gente fica se julgando, criticando. Vai ter quem goste, sempre vai acontecer, né? E sempre a gente não vai gostar de alguma coisa, porque a gente vai se olhar de uma forma diferente. Vai evoluindo, quanto mais a gente faz, né, mais natural fica e mais a gente também vai tendo esse olhar, né? Exato. E entender que é isso, tudo é na repetição também, né? Não existe aquela coisa eu não sei fazer. E se tu tem força de vontade, porque capacidade a gente vai criando também, habilidades a gente vai tendo. Eu não gosto muito dessa ideia quando as pessoas dizem, mas é que eu não sei fazer isso.
Então vamos aprender, porque não saber, a gente não sabe de várias coisas, né? As habilidades, elas são conquistadas. Eu falo isso para os meus filhos. Meu filho, não sou muito bom, mas vai ficar então, na repetição, na vontade. Primeiro, força de vontade. Sim. Porque também se não tiver, não vai ficar mesmo. Segundo, fazer. Disciplina é isso, né? É tu fazer o que tu não tá afim. Exatamente. Porque sair com as amigas, para beber uma boa espumante, todo mundo sempre tá com vontade de fazer. Agora, acordar cedo e fazer o que tem que ser feito, essa é a diferente de mentalidade, né? Sim. Nós estamos nesse período da Copa e tu vê a diferença, às vezes, do detalhe, o que tá focado, o que não tá. E a disciplina é isso, gente, é fazer o que não gosta e tem que ser feito, então vamos fazer. Não tem, eu sempre digo isso para meus filhos, fazer o que gosta é luxo. Sim. É alguns momentos na tua vida, na maioria das vezes tu vai fazer o que tu não gosta e depois tu vai gostar. Tu faz uma vez, tu faz duas, tu vai fazer 3, na quarta, na quinta tu já, não, mas já não é tão ruim. Por que já não é tão ruim? Porque tu tá aprendendo, tu já tá com aquela habilidade, tu tá começando a desencadear essa habilidade. Construir e depois um hábito, gosta. né? Se transforma num hábito. É verdade. E é isso aí. E então isso aí. Tudo na persistência, né? Tudo. E eu estava vendo aqui algumas perguntas para não esquecer de te perguntar, né? E a gente até já falou várias coisas sobre o medo do julgamento, né? E os espaços que a gente de se tornar protagonista, né? Então, tu comentou muito bem sobre isso, de fazer, né? Sem se preocupar com esses julgamentos. E qual o poder da comunicação na construção da autoestima e da autoridade feminina? A gente comentou um pouquinho, né? Mas poderia... O poder da comunicação. O poder da comunicação. Olha, um poder muito grande, né? Porque a comunicação existe. Hoje a comunicação, hoje na verdade as empresas, elas contratam as pessoas, você sabe, muito mais pelo comportamental do que pela técnica. Não existe, mas nós estamos num mundo, gente, que é os skills, né, que a gente fala, não é mais técnico, é habilidade. Como é que aquela pessoa se comporta em equipe, ela motiva a equipe, ela é uma laranja podre, que ela contamina ela faz fofoca. As pessoas que sabem trazer o público, essas aí, elas têm um lugar garantido profissionalmente em qualquer lugar que ela for. Porque é o comportamental, porque o técnico... Não só a fala, né? Mas toda uma comunicação interna de comportamento. Interna também, Eu falei comunicação porque eu digo do sim, ser humano. Tudo comunica, Como é que tu relaciona com o outro? Tu é aquela pessoa que está sempre na fofoquinha, está sempre, não sei... Os gestores sacam isso, não adianta ser bom tecnicamente se o teu comportamento não condiz com isso. É mais fácil que voa no comportamento depois aprender a técnica do que o oposto. E antes era muito, lá nos anos 80, 70, enfim, era muito técnico, era currículo. Eu tenho curso, a faculdade. Hoje em dia como que tu te relaciona com o outro, qual é o teu poder de networking, né? Então a comunicação, eu te diria, na minha visão, que ela é o 90%. São coisas que durante o nosso processo de crescimento como pessoa, como empresário, a gente vai amadurecendo e vai dando aquelas viradas de chave que realmente se muda tudo, né? E tu age com muito mais fluidez, tudo acontece e é tão bom que tu possa também estar trazendo essa tua experiência, né, para o público, que tem pessoas que já conseguiram, tem outras que estão, e a gente está sempre se desafiando e crescendo, então é muito importante essa tua fala. Vanessa, tu não vai acreditar, mas a gente já está se encaminhando para o final, e a gente não falou nem a metade do que a gente gostaria de falar. Bastante, né? Não, eu peço desculpa porque eu falo bastante também, Andréia. É maravilhoso conversar contigo, porque a gente está aqui numa conversa gostosa, que a gente teria muito mais para falar. Então, eu queria também aproveitar para te falar um pouquinho sobre o teu trabalho, o que tu gostaria de trazer para o público que queira acompanhar, te seguir, né? Acompanhar o teu trabalho mais de perto. Daqui a pouco eu sei que tu também é palestrante, não sei se tu palestra para empresas, traz esse autoconhecimento, que tu tem uma bagagem. Conta para nós um pouquinho.
Eu sou jornalista, formação, né? Trabalho também como jornalista, especialista em marketing, que tu falaste, né? Então atendo alguns clientes na questão de conteúdo mesmo, de roteiro, né? Entender, mapear essa persona. Então a gente faz um trabalho hoje muito, eu já tive muita questão da agência, de trabalhos maiores. Hoje o meu trabalho é muito assim, eu brinco de petit comité, a coisa mais especializada, porque é onde eu consigo acompanhar toda essa questão do funil de vendas, toda a forma de relacionamento interno, que isso também é muito importante com a equipe. Então eu trabalho mais nessa questão hoje personalizada e tem a palestra, eu estou com essa palestra aí que a gente está fazendo em vários locais. A gente vai estar agora, acho que de 16 de julho, a próxima, lá na Fevale, se eu não me engano. Depois a gente, para mim não falar errado lá, senão as meninas vão me xingar, eu te dou mais os detalhes, mas André. nós vamos deixar depois aqui no link da entrevista, o dia, a hora, que com certeza vou ver se eu vou te prestigiar também. Sim, com certeza, vocês são super bem recebidas. Então essa palestra é como se conectar digitalmente para vender mais. Deixa uma mensagem final para o nosso público. Gente, eu acho que a mensagem final é o que a gente, é uma fala aqui, o que permeou todo o nosso bate-papo, né, André? Autoconhecimento. Investe no autoconhecimento e primeiro entende por que tu tá nesse mundo, né? Ninguém tá aqui só de passagem. Qual é a tua missão, qual é o teu propósito, o que tu quer deixar, qual é o teu legado que tu quer deixar depois que tu for, porque a única certeza que a gente tem é que a gente vai, né, um dia para outro local que a gente não sabe bem isso, né? Aí são várias vertentes. Então, qual é o legado que tu quer deixar? O que tu quer que as pessoas se lembrem de ti lá, quando tu estiver no teu momento final, né? Então, eu acho que acredito 100% que é a tua troca, como tu foi como ser humano. Perfeito, Vanessa. Um prazer te ter aqui no Empodera. Muito feliz com a tua presença. Quero te convidar para vir outras vezes para nós continuar esse bate-papo enriquecedor que com certeza contribui para o nosso público. Pessoal, então hoje esse foi mais um Empodera maravilhoso e eu espero você num próximo episódio.